Olá, minha amiga e meu amigo. Estamos mais uma vez aqui reunidos no nosso Papo de Sacristia. Estamos aqui com o nosso amigo Bruno. Opa! Padre Samuel. O honroso. O honroso. E um espaço vazio aqui, mas nós três nós vamos dar conta. Estamos aqui mais uma vez. Homenagem a Troar. Estamos mais uma vez aqui para compartilhar com vocês um tema que logo, né, vai ser a nossa realidade litúrgica, que é a Quaresma, esse tempo aí de tristeza, de dor, de preparação, Nossa, só porque de Marcos não tá chatice na aqui. missa. É o quê? O que é a Quaresma para vocês? Eu vim de comunidade base, então para mim é chatice na missa. Chatice. Mas aí, Tá se referindo à campanha. eu venho de igreja que a gente usa bateria, usa violão, usa teclado. Mas porque aí chega a Quaresma e não pode pode. usar? É porque não pode, Não. né? Não pode. E fora as simbologias, tudo roxo para todo lado, eu detesto. Você acha que roxo. isso dificulta o pessoal assimilar? Porque o brasileiro tem uma dificuldade com a tristeza, o latino, né? A gente não gosta de A gente tristeza, fala pelo corpo, A né? gente gosta de batuque, a gente gosta de animação, mas chega na Quaresma, a gente tem que dar aí uma diminuída na frequência. E aí, padre, que tempo que é esse para nós, católicos cristãos? Bom, já que nós já começamos com a heresia, vamos a Leão Magno, né? Quando ele diz que a quaresma é o tempo de arrumar a casa por dentro. Então, quando você arruma uma casa, você precisa colocar alguns elementos para fora. Às vezes até bonitos, estéticos, tirar um pouquinho de poeira, para você ter a oportunidade de ver depois de volta esses elementos com uma outra beleza. Então, a quaresma é isso, você suspende um pouco ali aquele entusiasmo, aquela coisa toda, para num tempo de mais sobriedade, refletir, né? Antes de tudo, essa que é a proposta da igreja, né? E refletir o que, exatamente? O evento central da fé, não é? Que é a entrega de Nosso Senhor Jesus Cristo. A Páscoa é o evento central, né? Em torno do qual orbita todo o ano litúrgico. Então, a Quaresma nos prepara para isso. Eu gosto da visão que fala que como se tivesse o centro, né? E para dar luz a esse centro, para não ser, digamos, um domingo qualquer, a igreja cria dois braços. Um para o tempo pascal e um para o tempo da Quaresma. Como um tempo de preparação, né? Eu já vi, não sei se vocês já se questionaram isso, mas para quê? Né? Qual que é a necessidade? Se o cristão é chamado a intensificar suas orações, digamos assim, por que isso não é então todo ano, né? Por que tem que ter um tempo específico? Eu acredito que é porque a gente não funciona bem com monotonia. Acho que os ciclos são importantes para a gente. Eu acho que, não sei se isso é herança nossa do judaísmo, mas eu acredito que eu acredito que não é só do judaísmo, né? O nosso ciclo biológico, o nosso ciclo de entendimento, a gente precisa de claramente momentos de coisas que iniciam, de momentos altos, momentos baixos, de mais barulho, de mais silêncio, de marcar um término, né, de alguns momentos. Eu acredito que isso é fundamental, assim. E a igreja enxergou dessa forma um momento, né, especial para dar essa maior espiritualidade. Se não se anestesia, imagino, né? Se tudo fosse aquela alegria pascal, porque a alegria precisa da falta, né, Davi? Você precisa de um pouquinho de falta para sentir alegria, né? Com certeza, né? Eu que o diga. Então... Tá muito faltoso, Davi? É o tempo da quaresma, é o tempo de abstinência, você sabia? Abstinência, tempo de jejum, tempo de que a gente fica fit. A gente fica fit. Para de beber, né? Come menos carne, não faz churrasco. Mas assim, apesar que tem será que as ações desses lugares... É um lugares... momento muito interessante. Eu Caem, tenho uma né? tia... Esses lugares que vem só salada, será que é... De peixe aumenta, peixe com ovo fica mais certeza. caro, por exemplo. Não pode comer carne. Minha tia, ela... É um testemunho, gente. A minha tia, ela parou de fumar no tempo da Quaresma. Olha só. E aí, no salve de aleluia, ela voltou, né? Não, parou mesmo. Nunca mais botou um Quer dizer, cigarro era na um boca. propósito ali naquele momento e depois... Mas o propósito dela, na verdade, não era de deixar de fumar. Ela simplesmente começou a fazer jejum, o jejum da Quaresma, e não dava vontade dela fumar naquele momento. Que ela dizia que ela queria fumar, depois comia. Perdeu a vontade de fumar na época da Quaresma e nunca mais fumou. Aí você trouxe uma coisa interessante. Esse período de penitência, que é uma herança judaica, uma herança estoica da filosofia, é onde a gente justamente se questiona sobre a nossa sensibilidade, nossos afetos, nossa alma e ordena paixões e sentimentos. Então, no momento em que ela percebeu que o cigarro não era tão importante assim, ela ordenou a relação de temperança dela com o gosto, com o vício, com o mau hábito adquirido. Pode continuar. Isso é legal, você apontou assim, né? Quando ela percebeu que não era tão importante assim. E aí, quando a gente pensa, né? Quando você, por exemplo, né?
tampa imagens, né? E tende a voltar para aquilo que é essencial, pelo menos procurar, né? Aquilo que é o essencial. Eu traria um ponto aqui, né? Será que não tem muitas coisas, até mesmo da fé às vezes, né? Que não vão meio que nebulando o nosso pensamento, o nosso entendimento, e aí a igreja aproveita desse momento para nos mostrar para o que é essencial, e aí até mesmo, por que não, algumas tradições com T minúsculo não se perderem. De onde você vai, viu? Porque essa foi a tese de Lutero para chamar boa parte da nossa missa de penduricalho. Só para te provocar, é claro, né? Mas é isso, você está trazendo a perspectiva do rito, por exemplo, o nosso rito latino, ele bebe muito do rito românico, que ele é mais sóbrio, uma centralidade maior da palavra. Lá no início da fé cristã, se demarcou muito bem o que era o culto dos cristãos, para além das superstições dos cultos pagãos. Só que a gente trouxe tudo de novo, né? Com festa do padroeiro, patrono de cidade não sei o quê, novena, né? Não existe pecado do lado de baixo do voador, tá tudo certo. Mas o fato se você vai fazer um adendo aqui, né? Como nós sempre fazemos, o que nós identificamos muito aqui com o catolicismo popular, essa religião da confraria, das ordens, é uma espécie de retomada de ímpetos afetivos. Por exemplo, esse movimento que chega aqui até nós durante o período colonial está muito inspirado pela devócio moderna, que é essa ideia da piedade, do terço, da música. Isso tem muita influência pagã. O que não é ruim, mas tem influência pagã. Eu penso que isso ajuda muito. Claro, a devoção emula o gosto. Sim. Entendeu? Primeiro que você criou já afeto. tem aquele santo de devoção, né? Aquele padroeiro, você vê, olha, é uma pessoa concreta, real. Não que Cristo não seja, claro. Mas é mais próximo de nós, né? Quando nós temos isso. E estimula, né? Nós temos uma queda muito grande de cristãos, principalmente católicos, mas a grande maioria, eu diria, ela é apoiada, é sustentada e ainda é católica por causa dessas devoções, né? Claro. Mas, eu não digo no sentido de abolir, mas se você... Purificar. Isso. Talvez remove aquilo por um tempo, você repensa. O próprio santo de devoção, quando ele viveu, ele não tinha um santo de devoção. Ele não era santo de devoção dele. Os mais modernos talvez até tivessem. Né? Mas tanto é verdade, por exemplo, você não pode fazer memória facultativa na quaresma e nem no advento. Se tem uma memória facultativa, você não pode fazê-la, porque o tempo da quaresma tem precedência sobre a memória. Então é justamente isso. O que é memória? Por exemplo, há poucos dias atrás tivemos o dia de São Sebastião, né? Dia 20 de janeiro, a memória é facultativa. Eu posso rezar ou não, de acordo com aquela memória. Se for no tempo da quaresma ou do advento, a igreja vai dizer, não reze, a não ser que seja um santo padroeiro, alguém de referência para a cidade. Do contrário, preferência à missa do advento e da quaresma, por conta dessa sobriedade. Agora, você não reza a memória facultativa em tempo forte. Bom, já que vocês falaram aí de ritos pagãos, vamos começar aqui. Vamos voltar ao cerne da questão. A quaresma, ela tem uma origem pagã? A Páscoa mais. A quaresma nem tanto, né? A quaresma não. A quaresma, antes de tudo, ela surge muito ligada a um discernimento muito inicial da igreja, ali os primeiros concílios, entendendo que seria necessário fixar bem a data da Páscoa, por ser esse o evento fundante da fé cristã, né? A paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí se foi amadurecendo para a necessidade de se preparar para esse momento. Sobretudo ali a partir do século IV, século V, se desenvolvendo no período medieval. E o grande marco é porque no início da igreja as pessoas se convertiam mais velhas. Então cristãos eram cristãos de fato. Depois de um tempo você começa a nascer cristão, então fica meio laxista. Antes, o rito do catecumenato já previa uma série de elementos que hoje a gente assimilou na quaresma. Se preparar, rezar com mais intensidade, os exorcismos, até o grande momento da vigília pascal, onde a pessoa era batizada, se tornava um cristão. Depois, com todo mundo já nascendo no contexto cristão, no caldo cultural de ser católico, a pessoa já ia por osmose. Aí, todos os anos, ela se recordava desse período de mística, de envolvimento, de espiritualidade. Então, é uma espécie de Ramadã cristão? Isso. Boa. É um período tipo Ramadã.
nosso, para a gente se preparar mesmo, pra, tipo, Ramada, se purificar, né? Ordenar bem os instintos, as paixões, para a gente poder estar disposto, bem disposto. É uma palavra muito ligada à espiritualidade. O nosso querido Bruno não quer compartilhar conosco algum acontecimento quaresmal? Acontecimento. É algum marco, algo que marcou a sua vida numa quaresma? Cara, cheiro daquele mato específico. Manjericão, é? Manjericão? De lavar bebê. É interessante. Tem alguns elementos, né? A quaresma que... tem cheiro, né? Tem uma memória afetiva, né? Eu acho que eu não tenho. Muito não? Quer dizer, eu tenho, mas não dá pra falar aqui. Faço ideia. Não dá. É 18 mais, né? Mas eu gosto muito desse período, sabe? Apesar de... Nós vamos de criar não um papo parecer- sacristã privê pra você. Papo Sacristã. Mas assim, eu gosto muito da quaresma. Eu acho um período muito frutífero, né, na nossa fé. É muito fecundo. Eu gosto muito. E você sabe? acaba de fazer uma alusão de São Francisco de Sales, né? Quando ele chama, por exemplo, a quaresma de outono da vida espiritual, onde nós colhemos os frutos para o ano inteiro, né? O outono, the fall no inglês, né? É o momento da queda das folhas para os frutos, né? Então é exatamente isso. Tá místico hoje, hein? Bastante salesiano. Mas a gente tem uma questão aqui na quaresma, né? A quaresma depende muito do carnaval e o carnaval é um momento ali. O carnaval não é fixado, né? O carnaval é. Em função da quarta-feira É de função de cinzas e o cálculo da quarta-feira de cinzas da Páscoa. E dá 40 dias certinho? Não, nunca dá. Primeiro porque até dúvida se a quaresma termina no domingo de Ramos, se ela termina logo no final da missa da quinta-feira santa, já emendando para o preceito da sexta. O fato e aqui é uma curiosidade que vai deixar muita gente chocado. É sempre mais de 40 dias, sobretudo porque não inclui domingo, tá? Não se faz penitência no domingo. Isso é importante, né? Pode-se continuar... O que vai ter de churrasco agora, católico? Pode-se no domingo? continuar uma penitência já iniciada antes no domingo, mas não se conta os domingos como dia da quaresma, porque domingo é o dia da Páscoa do Senhor. Então, tecnicamente, você faz aquela abstinência, que é a supressão de um alimento, de alguma prática durante a semana. No domingo você retoma a comer aquilo e deixa de comer na segunda-feira. Essa é a prática mais tradicional, para quem gosta de coisas tradicionais. Né? Católicos. Exatamente. Se você for um católico raiz e não Nutella, você vai saber disso, né? Você não inclui os domingos no dia da Se não for quaresma. católico da teologia da libertação. Aí você vai que fazer alimenta jejum os o tempo inteiro. pobres aí. Que ironia, né? A que ponto chegou? Mas aqui, então, não dão os 40 dias. Não, dá mais, Domingo né? pode fazer churrasco liberado? Como é que... Tecnicamente sim, é claro. É sempre a generosidade. Nós estamos sendo aqui bastante jocosos e irônicos, como sempre somos. Então é sempre aberta a generosidade, a pessoa pode manter, mas se for ser um católico raiz, domingo não é dia de fazer abstinência. Por quê? Porque não se pode fazer jejum enquanto o noivo está presente. Mas, no Então, caso, sob hipótese nenhuma, se faz jejum e abstinência então, em no domingo. caso, abstinência de comida. De qualquer outra coisa, que significa abster. Se o noivo está presente, é dia de alegria, domingo é dia de festa. Ainda que ela esteja um pouco mais contida no período da quaresma. Mas é domingo, e domingo é a Páscoa do Senhor. Sempre. Senão, por exemplo, a gente não poderia celebrar missas com todo o rito da paixão, morte e ressurreição no domingo da quaresma. Domingo é domingo, sempre é domingo. A Páscoa semanal, quer dizer, embora a Páscoa seja um evento a cada ano, né, que a gente, em virtude dos sinais ali, atualiza a entrega de Nosso Senhor Jesus Cristo de um modo especial, o dia por excelência litúrgico é o domingo. Então, tecnicamente, seria assim... É como se todo domingo em si tivesse a força transformadora da Páscoa. Todo domingo do ano. Então, a grande chave de abóbora, a grande pedra dara é o domingo em si. Então, a cada semana você está diante daquele domingo de Páscoa. Né? E se eu não me engano, é o documento de Aparecida, que quando ele vai apresentar sobre a importância do domingo, ele fala que o dia mais importante do ano não é, digamos assim, a Páscoa, Isso. não é o Natal, né? É o domingo. É o domingo. Domingo. É mais importante do que o Natal, por exemplo. Exatamente. Essa que é a ideia. Por causa desse significado. E eu dizer assim, já que o Davi até brincou assim, vai ser um programa mais espiritualizado, mas se isso escandaliza, né? Nossa, eu não vou fazer, que a gente transforma em algo positivo, né? Domingo também é um dia que a gente costuma, né? Tá entre família, né? E se então é escandalizante não fazer sua prática de abstinência, né? Seu jejum no domingo, utilize o domingo
O objetivo do domingo, né, é consagrar ao Senhor. Então, se não vai consagrar na abstinência, consagre com a família, né? Claro. Que seja um momento de catequese. Uma prática devocional. Ou um que suplício, seja- dependendo da família. Mas uma prática devocional, por exemplo, assim, vamos falar, para mim é muito difícil ficar aqui com meus sobrinhos, ou é muito difícil para mim conviver com essa pessoa. Faça aquilo ser a entrega do domingo. Eu não sou muito fã dos familiares da minha esposa. Não, eu vou estar com eles, por exemplo. E é muito diferente. Aí você já entrou num tema que eu penso que vale, né? Muito para a quaresma como um todo, né? É muito diferente você estar numa situação que você não está agradado, que você não planejou, não deseja, e ficar, digamos, emburrado, cara fechado, claro. chateado, do que você usar isso como entrega. Claro. Eu, particularmente, né, não é que ele inventou isso, mas aprendi isso com São José Maria Escrivá, de santificar aquelas condições que você... Que são adversas, né? E oferecer aquilo. Então, eu trato isso como penitência involuntária. Mais do que penitência. E sua fala está correta, só fazer um adendo para aprofundar ainda mais. O sacrifício, antes de ser uma questão de sangue, é um sacri facere, é um fazer sagrado. Então, se ele tem sangue, é uma consequência da entrega, entende? Vamos traduzir. Por exemplo, para nos perguntar, Jesus necessariamente teria que ter passado pela morte incruenta da cruz? Não, diz Tomás de Aquino, porque Deus é onipotente. Ele poderia ter nos salvo no primeiro espirro. O espirro não é um ato da debilidade humana? Você fechou aqui a glote, entupiu, você tem que espirrar. Dependendo do jeito, pode até estourar uma veia na cabeça. Ele poderia ter nos redimido assim. Espirre com moderação. Então, a entrega dele foi uma consequência. Então, a mesma coisa. Você tem um fazer sagrado. Eu quero agradar a Deus, amá-lo sobre todas as coisas. Isso pode significar um pequeno desgosto, uma grande contrariedade, o derramamento de sangue. O foco não é o sangue. O sangue é uma consequência do sacrifício que é anterior. O sacrifício que nós oferecemos a Deus, para citar um termo técnico da teologia, é um sacrificium laudis, porque Deus não se agrada de ofertas de bois nem carneiros. Ele quer um espírito contrito. E, assim, saindo um pouco aqui do assunto, mudando aqui de saco para mala, depois a gente retorna, qual que é a diferença de sacrifício para penitência? Então, eu não sei se os outros, a né, penitência, de caso ela, no sentido estrito, ela diz respeito à renúncia, à abstinência. Penitebit, do latim, é voltar. Então, penitência significa alguma coisa que me faz voltar. Que está seguindo aí a tradição, por exemplo, do shuv, do hebraico, que é converter, que se virar de direção. O sacrifício é quando eu revisto uma coisa ordinária de algo extraordinário. Quando eu pego o imanente e transformo em transcendente. E aí o sacrifício não necessariamente é por arrependimento, ele pode ser de louvor. Como, por exemplo, Abraão, que oferece pão e vinho depois de conseguir fazer o sobrinho vencer uma luta, né, a Melquisedeque. E agora, puxando agora para o nosso tema... O sacrifício pode ser bom, a penitência tem sempre um tom de reparação. Então, para puxar aqui de novo para o nosso tema, que eu abri esse parêntese, o que a gente faz nesses 40 dias, não necessariamente 40 da quaresma, seria sacrifício ou penitência? Um pouco dos dois. Na quarta e na sexta-feira, jejum. Ao longo dos 40 dias, abstinência. Sacrifício desde que você foi batizado. Porque tudo que um cristão batizado faz em estado de graça é um fazer sagrado. Por isso que Paulo diz, ele deixa claro na carta aos Coríntios. Por exemplo, não quero aqui ser moralista, não é esse o objetivo. Mas por que Paulo fala que um homem não pode se deitar com uma prostituta? Porque no momento em que ele se deita com a prostituta, ele leva a alma dele, ele leva o próprio Espírito Santo junto. E aí por isso que Paulo diz, você não vai estar sozinho. Se o seu corpo fosse só seu, se fosse uma questão só animalesca, que diferença que faz? Os bichos nos fazem isso, mas você é habitado por uma graça divina, você é habitado pelo Espírito Santo. Então é um ato de profanação. A você, ao corpo dela e ao Espírito que te habita. Essa que é a ideia. Qual que é a penitência para quem já se deitou com prostitutas? Isso me interessa muito. Amá-las como Jesus amou, não é? Ajudando-as a entender que elas são pessoas para além de objetos carnais. Brincadeira, gente, brincadeira. Toda brincadeira tem um fundo de verdade. Eu já lembrava o Freud. Vocês viram lá que o pessoal já tá metendo mal em mim. Eu nos sei comentários. que esse programa só tem menos pessoas. Imagina, nesse momento de confissão, eu deveria me retirar aqui desse exatamente. momento, sabe? Só vocês E dois. você não conte isso porque você
está obrigado ao sigilo da confissão, viu? Nem Excomunhão. todo mundo que tá escutando a gente. Todo mundo. Ih, gente, ó, sigilo. O pessoal de direita adora sigilo. Eu gostei. BBB tá em alta e todo mundo adora falar da vida dos outros. Ai, meu Principalmente, Deus. nossa, pô, 20 pseudo-famosos aí. Mas eu ia falar do... pode falar, Davi? À vontade. Ele deixa. Depois dele tomar a cachaça dele aí do Lula. Água, hein? Na nossa posição... Que passarinho não Nessa bebe. caneca é só água. Essa caneca é muito importante, né, da Rádio América. Só água. Nessa posição sua de autoridade, definir os momentos e as pausas, né? Não, Tem fique à vontade. Esquerda a casa gosta de nossa, ditadura, né? a casa nossa. Totalitários. Eles são totalitários. Chegou ao poder, eles não deixam pra ninguém. Mas depende, se eu falar o que ele quer ouvir, às vezes ele deixa. Né? Eu não posso falar o contrário. Isso. Stalin. Mas enfim, o que eu nomeei como penitência involuntária, né? É porque no tempo da quaresma nós somos convidados a escolher algumas coisas que a gente vai deixar. E aí, se eu tivesse dado melhor para esse programa, eu saberia explicar melhor sobre as 3 libidos. Mas a libido que nos leva a... Amande, possidande, dominande. A eu ia libido falar do da amante afeto, agora. do nosso apego e do nosso desejo de poder. São as 3 libidos, né? Presentes na carta de João. É isso. Como é que é? Repete de novo. Amande, a nossa tendência é querer nos deixar levar pelo gosto. Possidente, querer reter e ter as coisas. E dominante, querer ter domínio das coisas. Né? Quando Eva vê que o fruto é belo, agradável aos olhos e daria sabedoria. Isso mesmo. Mas nós somos convidados, então, a escolher algumas coisas que a gente vai deixar de fazer, né, com essa penitência, para nos purificar. Né? Eu gosto sempre de pensar assim que isso não vai mudar nada na realidade do que é Deus. Isso muda naquilo que é nós. Não precisa dar a resposta, não só para a gente... por que essa abstinência purifica? Não responda como um cristão. Responda como alguém que fez faculdade, que tem um conhecimento relativo do próprio corpo. Por que você acha que o mundo antigo chegou a essa conclusão? Não responda como um cristão, você quebrou minhas pernas. Não no sentido assim, não que você vai se desfazer de quem você é, mas para não dar a impressão de que a igreja tirou isso da cabeça. Porque hoje em dia a gente faz detox, shape, eu ia falar sintope de creatina. E é o mesmo princípio. Eu ia sugerir o famoso detox de dopamina. É claro, né? Que é as pessoas viciadas em telas, em, sei lá, jogo de videogame. Pensa os animais, velho. Quando você tem animais zoológicos, você não pode dar comida para aquele bicho todo dia. Porque se ele não tiver o tempo da reserva energética, da digestão, você mata o bicho com glicose, ué. Isso é exigência natural da mecânica biológica. Se você tem excesso, você acaba estourando. E tem até essa questão do tal do jejum intermitente que tem claro, também porque nós não fomos feitos para comer o tempo inteiro. Imagina, olha o ciclo do homem das cavernas, né? Da mulher sapiens. Com certeza. Você caçava, colhia, aí via um bicho, aumento de glicose. Meu Deus, pupila dilatada, queima a glicose, vai atrás do bicho, volta para casa. Agora não, você está sentado, estou estressado, glicose, não gasta glicose, enche de diabetes, estoura a pressão. Tenho alguma contrariedade, vou abrir um Instagram, entendeu? Vou assistir um filme, vou procurar um divertimento. Claro, sendo católico ou não, crendo em Deus ou não, a favor da filosofia ou não, essa é uma exigência natural da mecânica biológica. Agora saindo um pouquinho de biologia, entrando para matemática. Eita! Mais exato. Mas aqui, você é da humanas. Eu sou de humanas. O padre também. A cara dele, a cara dele. Sou de humanas. Você já me viu sentado numa mesa burocrata? Pelo amor de Deus. Eu tô na trincheira da coisa. Falaremos de números. Vamos falar de números. Números ou numerologia? A esquerda não é boa com números. Numerologia? A esquerda não é boa com números. A não ser que seja a gente não tem meta. Quando a gente alcançar a meta, a gente dobra a meta. Exatamente. A segunda é número de mortos. Aí a gente é bom. Tanto do lado de lá quanto do lado de cá. Aí contabiliza que é uma beleza, né? Agora falando de números, quaresma, 40 dias. Por quê? Qual que é a relação desses 40 dias aí com a Bíblia? Por que 40 dias? De onde sai esse número? Por conta de um ciclo biológico, né? 40 são as semanas de uma gravidez. Então parece que o homem antigo sempre intuiu que nascimento e transformação estão ligados a água, parto, dor, gravidez. Isso é uma constante presente, sobretudo na mentalidade hebraica. Esse 40 como esse número de transformação, de renascimento, e geralmente está ligado a alguma coisa que tem a ver com água.
40 dias, 40 noites, 40 anos. 40 anos, né? Entendeu? É por conta disso. É você pensar bem, são as 9 meses de uma gestação de uma mulher, né? É o parto, né? A gente tem, de fato, 40 inúmeras vezes, né? Temos 40 dias de Noé na arca. 40 dias e 40 dias e 40 noites. Temos 40 dias de oração de Moisés no monte, né? Para receber Moisés, Elias. as tábuas. 40 anos de deserto. Todos eles são tempos de preparação, né? Claro. Para a gente não avançar para Jesus, né? 40 dias até a oferta... oferta não, né? O pagamento da oferta por Cristo no templo. Exato. E 40 é purificação, né? Um tempo sempre para algo... Maturar, né? Não tem muita matemática, não. Isso aí tem muita... Mas é um número Não tem, simbólico, acaba né? tendo, porque a igreja, e aí nós falamos isso sobre um dos programas perdidos aí, mas nós vamos recuperar depois em um outro momento. No hebraísmo, né, a ideia da Cabalá, da gematria, nós cristãos trazemos essa relação com os números. A igreja não expurgou, não exorcizou essa influência dos números, da numerologia, dos ciclos temporais, né? Na vida da fé, não, né? Seria uma sandice você imaginar que está expurgado. Só que ela conferiu de um sentido transcendental, divino, algo que já era uma intuição do homem e da mulher antigos. Claro. Então é uma matemática muito antiga. Muito. Pré-cristã, inclusive. E, portanto, não é isso que os padres da igreja disseram, mas disseram no outro contexto, mas o Concílio Vaticano II retomou. A gente pode dizer de sementes do verbo, sim. Como é que os astrólogos foram até a estrela para ver Jesus? Porque eles eram pessoas que entendiam que os astros são divinos, né? E que falam de mensagens transcendentes. E isso os levou até Jesus, né? Eram magos, astrólogos, gente que consultava estrela, que falava com a lua, entendeu? E encontrou Jesus assim, ué. Por que não? Ué, se ele é o autor, ué. Ele criou uma lógica no universo. Mas o horóscopo não é válido, né? Não é que não é válido. Nós vamos tratar disso depois num outro programa, certamente. Mas a igreja tem preocupação com sortilégios. A igreja tem preocupação de que a gente acha que a nossa vida é determinada por esses astros. Mas o fato de a gente acreditar que há neles uma razão ou não, em si não há problema. Não há nenhum pronunciamento do magistério contra o horóscopo. E nunca vai ter, ué. Se funciona e dá certo, a igreja nunca brinca com o que dá certo, gente. Entendeu? Ela manda tacar fogo. Mas ela não coloca num documento, entendeu? Galileu tá falando um tanto de porcaria, entendeu? Jordano Bruno, Savonarola. A igreja fala assim, tem um fósforo aí? Vamos tacar fogo. Mas não escreve alguma coisa aí, deixa esse negócio, porque daqui a pouco... Entendeu? Isso é uma das coisas mais belas na igreja, que eu acho que é a ação do Espírito Santo. Pode observar. Há momentos em que a igreja tem suspeita de determinados pontos, mas ela não se pronuncia. No momento em que ela chega à maturidade do pronunciamento e ela estabelece, por exemplo, uma verdade teológica, um teologúmeno, e ela fica naquilo ali até o final. Então ela espera para ter o discernimento sobre aquilo. Não há pronunciamento da igreja oficial contra a astrologia em si, porque ela não pode fazer isso. Porque há lógica, pelo amor de Deus, uma lógica mecânica, uma lógica, sei lá, como é que uma palavra aqui para não me trair, física, sei lá, hoje em dia, por exemplo, física quântica, ondas de energia. O homem antigo não entendia, por exemplo, o efeito que pode causar, por exemplo, na natureza um eclipse lunar. Ele simbolizou isso, mitificou. A igreja vai dizer que não tem verdade nisso? Só se ela estiver louca. Ô, Davi, essa hora que você puxa para Quaresma de novo. Não, agora já que a gente já que já tivemos aula de matemática, agora vamos para a educação artística. Vamos falar de... Você tem uma caixinha de surpresas. Vamos falar agora de cores. Peraí, esse é o novo... roxo. Esse é o método Paulo Freire? Porque assim, você tá passando por todas, pode estar parecendo uma sala de aula. É sócio-construtivista. Eu só tô querendo saber. Daqui a pouco vai destruir, tô brincando. freiriano. Gente, é brincadeira com o Paulo Freire. Pelo amor de Deus, fazer um adendo aqui. O pessoal xinga, a gente fala, a gente debocha de todo mundo e de tudo. Porque a proposta do programa é exatamente, essa, né? não é desrespeito de maneira nenhuma, pelo amor de Deus. Que seja Bolsonaro. Aí Mas aí vamos falar de cor. Por que roxo? Da onde que saiu essa cor? Aliás, a gente sabe de onde que saiu, né? Mistura lá o azul com azul com amarelo. Amarelo, né? De artes. Eu não frequentei essa aula. A mistura dessas duas cores, né, que são bases de outras. E por que o roxo, no contexto cristão, diferente, por exemplo, de hoje, nas marcas, por exemplo, estudando marketing, o roxo é um indicativo de elegância.
de disruptividade. Marcas que querem ser disruptivas têm como cores, né, como elemento de marca, o roxo. É um sinal da nobreza na Inglaterra. Uma das roupas que o Charles estava usando na sua coroação foi o roxo. Agora, para nós católicos, ele é um indício de sobriedade, é uma cor mais fechada, né, que reflete menos a luz. Então, seria isso, antes de tudo. Então, é uma pensando, cor mais será que é sóbria. tipo um luto, mas não um luto vazio? Porque quando você pensa em luto enquanto, nossa, alguém morreu, completa de vazio, ou, melhor, retira tudo e deixa o nada, você tem o preto. Claro. E aí, o roxo não chega a ser o preto, ele tem uma cor, mas ele não é uma cor alegre. É uma dor de parto. Você não vê as pessoas indo no carnaval, quer dizer, não sei, né? Também uma tem vários angústia. tons de roxo, mas no carnaval de roxo... É porque é uma cor angustiante. O roxo é angustiante. Imagina você numa sala roxa, com todo mundo vestindo coisa roxa. É angustiante. Mas não é desesperador como uma sala escura. É angustiante. Te gera incômodo. Isso. Mas não desespera. Essa é a ideia. Colocar o editor em maus apertos. Deixa só esse trecho que a gente conversou aí em roxo, só pra gente saber como que vai ficar, assim, pra ver. Você que tá assistindo, deixa aqui embaixo nos comentários se você concorda com a opinião do Pato. Fiquei curioso. Deixa uma... Se esse trecho em roxo ficou assim mais... O olho roxo incomoda. E é uma coisa, por exemplo, a nossa relação, sobretudo se a pessoa descobre que você dormiu com a esposa dela, né? Que era a com prostituta. certeza. Mas enfim. Aí vai ser a minha mortalha, vai ser roxa. Exatamente, já é sua penitência já para acabar com esse negócio de confissão de uma vez. Mas tá aí mais uma coisa, como que as cores nos provocam, né? O rito, a liturgia católica, ela é sinestésica. Então, por exemplo, por que os médicos eles usam macacões verdes? Porque a cor oposta ao verde é o vermelho. Então, qualquer mínima gota de sangue vai despertar rapidamente uma atenção. Então, a igreja sempre teve essa sensibilidade. O que a cor provoca? Às vezes dá certo, às vezes não. Por exemplo, o branco é uma cor festiva para nós. Os países asiáticos não se usa branco, porque está associado a luto. O budismo branco é o luto. Então, na Ásia, por exemplo, há o privilégio de usar o amarelo nos tempos festivos. Então, às vezes, coincide, às vezes não. Mas, via de regra, né, os tons, né, na humanidade como um todo tendem a provocar determinadas coisas. Sinais universais, por exemplo, dos nossos semáforos. Vermelho, amarelo, verde. Então, de impacto, de imediato, se não for daltônico, a corte... A gente quase tem isso, agora eu acabei de reparar. Quase, né? Você tá rosa. A cor da felicidade. Agora, já que a gente já falou de matemática, de educação artística, agora vamos para... Cara, educação física Não. é a melhor aula que tem. Educação financeira. Isso não tem na escola, não. Tem a ver... Tem sim. Quem disse, Berenice? Tem sim. Não, quando eu estudei, não tinha isso, essa não. marca nos patrocine, viu? Porque quem faz Desculpa, eu não posso falar isso. Mas aí, vamos lá. O que a esmola tem a ver com o período da quaresma? Por quê? O que significa a essa prática esmola da é uma esmola? grande invenção judaico-cristã. Esta ideia de que o outro é inútil, de que eu deveria ser indiferente a ele, bandido bom, bandido morto, sem meritocracia, e eu não tenho nada a ver com ele. O cristianismo é que traz essa ideia de pegar o aleijado, a viúva, o órfão, o que não tem quem olhe por ele e trazê-los para junto. Havia o privilégio dos tempos pagãos no mundo antigo, mas nunca parecido com o que o cristianismo trouxe com os orfanatos, com as casas de misericórdia e Santa Casa. Por isso, a esmola, do ponto de vista de uma assistência à dor imediata do outro, é uma cláusula pétrea da fé cristã. Não tem como pensar o cristianismo sem entender que é uma religião da esmola. Agora, evidentemente, depois, com pressupostos sociológicos, filosóficos, surgem questionamentos. A sociologia nos ajuda muito isso. Às vezes até com um pouquinho de hipocrisia, né? Porque eu não sei se Marx gostava tanto assim de pobre, teria tido menos dívidas. Mas o fato é que é uma cláusula pétrea. Há momentos em que a gente não tem que questionar assim, mas tem que ir até o sistema, tem que ver qual que é a causa da pobreza, tem que ver a superestrutura. Não, a pessoa está com fome, dá de comer. Depois a gente faz... assim. Simples, direto. Pode chamar de assistencialista, pode dizer que não é tudo que a pessoa precisa, F, mas de imediato é o meu irmão, é osso dos meus ossos, é carne da minha carne, eu te dou de comer. É isso. E aí eu vou trazer uma questão que para mim vou puxar pela base e aí depois trazer para a nossa aplicação, né, no tempo da quaresma.
me leva a questionar quando você fala assim, né? O cristianismo que trouxe isso. Mas quando a gente se dá conta de que o próprio Deus, que não precisava de nada, ele se humilha e vem aqui para nos resgatar numa situação deplorável para nos trazer a dignidade, quando a gente medita isso e olha para o irmão e temos um chamado, né, de evangelizar e trazer ele, sendo batizado, para a comunidade de fé, para o corpo místico de Cristo, essa ideia de se solidarizar faz total sentido. Quando a gente medita, porque o outro é o a partir sacramento de Cristo. No Evangelho de Mateus, a pergunta no juízo final vai ser: eu tive fome, você me deu de comer? Então, o outro é um sacramento do Cristo. Então, da mesma forma que o Cristo está na Eucaristia, ele está também, se não do mesmo modo, do ponto de vista do corpo e sangue, alma e divindade, ele está como uma presença real, que não é exatamente da mesma maneira que na Eucaristia, mas ela é igualmente real. E quem diz isso não é Papa, é o Cristo. Ele diz, opa, até emocionei. Eu tive fome e você me deu de comer. Então, ele estava lá. Tá falando em persona Cristo, ficou... Claro, porque isso eu não dou conta disso não, meu Deus do céu, quem dera eu tivesse a hombridade, um Francisco de Assis aí, de uma Teresa de Calcutá, mas eu não posso ser cínico ao ponto de dizer que isso é cláusula pétrea da fé cristã. O pobre é um sacramento de Jesus Cristo. Do jeito que ele está, com o crime que ele comete, do pecado que ele tiver, ele é um sacramento. E aí eu ia trazer, inspirado nisso aí, para a nossa realidade, que às vezes a gente tem muito o costume de olhar e falar assim, o outro que é responsável, isso aqui é culpa do outro. Eu diria que nesse tempo, especialmente de Quaresma, né, quando nós temos claramente, evidente, assim, um dos pontos para trabalhar, que é a da esmola, de olhar para nós, né? Beleza, que o outro não está fazendo do seu ponto de vista, mas e você? O que você consegue fazer nas suas realidades, com o que você é chamado? E a esmola é isso mesmo, nós estamos dando o que o outro não merece. A esmola é anterior ao juízo. Eu dei vai beber, vai fazer o quê? Está aqui porque quer. A esmola é anterior. Ela não é uma categoria sociológica, não é para você fazer uma sindicância para ver se a pessoa merece. É para dar. Só dar. Por quê? Você já disse, Deus só deu. E aí, já que é para poder juntar, né, esmola com penitência e oração, faça disso sua oração. Quantas vezes eu não estive na missa e Deus se deu por inteiro? Claro. Eu até comunguei validamente, né? Assim, não cometeu nenhum pecado. Mas logo depois eu joguei fora aquele amor, claro, aquela entrega que ele teve por mim. No dia do meu batismo, eu estava branquíssimo. Ele limpou de todas as manchas, inclusive os temporais. E o que eu fiz depois disso? Um dos cantos muito bonitos da igreja, eu estou na dúvida agora se é o Pangelíngua, que é o que São Tomás de Aquino compôs, mas um que fala da Eucaristia, né? Ele traz essa expressão, né, do Cristo que se faz amigo do ladrão para roubar-lhe o coração, né? Então, quer dizer, o padre sabe primeiro musicou isso, depois aquela coisa, mas é isso, ele se faz ladrão, ele se faz pobre, exatamente, essa é a grandeza da misericórdia divina, é um amor absoluto. Então já nos encaminhando... Ele se faz esmola, entende? Pedidor, pedinte. Então, já nos encaminhando aqui para o final, infelizmente. O espírito do Marcos está aqui. Quem tá com saudade do Marcos aí, galera? E desse programa muito especial, porque é o nosso programa de número 90. Será que tem muita gente nos acompanhando desde o início? Certamente. Coloca aí nos comentários que vocês estão acompanhando a gente desde o início, porque esse programa é muito especial. Mas 90. Não conta quantos que tem, não? Porque eu acho que nesses 90 tem uns que a gente perdeu, não tem, não? Alguns. Mas capaz. Vamos recuperar. Mas o total 90. 90. Vamos colocar 90, que 90 é um número legal. Então, nos encaminhando para o final, a gente pode simplesmente dizer que a Quaresma é um combo de jejum, penitência e oração? Não, jejum... jejum, penitência e oração. Não, jejum... Esmola e oração. Esmola e oração, exatamente. Jejum, esmola e oração. Agora ficou bastante solidificado, você foi pedagógico. É o compra micareta do céu. Com certeza, aí. Paulo Freire. Amém? Amém. Amém.